Bom dia, bom dia, nesse sábado friozinho, para nós aqui do estado de Goiás, para nós que estamos acostumados a um tempo mais quente. E aí vem esse inverno, né? E o inverno é um convite para a vida interior, sabia? O inverno é um convite para ir para dentro de casa. E a casa, né, da nossa alma, o nosso corpo, ele pede para que a gente esteja mais introspectivo. Então, essa live de hoje, o despertar da vida interior, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que é a vida interior. Vou usar um pouquinho só desse livro aqui, A Vida Interior, e esse, As 3 Idades da Vida Interior. Eles são muito bons, mas principalmente esse aqui. Esse aqui que a gente vai focar um pouco mais. Mas eu pensei nessa live de uma forma diferente, que a gente conversar mesmo o que é a vida interior, qual que é a importância da gente saber sobre a vida interior, como que você tem lidado com as escolhas na sua vida. Então, assim, para a gente fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente tem falado essa semana, nos posts, né, no feed, eu vou retornar 2 que eu achei bem importante, que é desenvolver a espiritualidade, também amadurecer. Conhecer a vida interior é um processo de amadurecimento, de maturidade emocional. Para que eu possa desenvolver uma espiritualidade, eu preciso também de uma maturidade emocional. E a gente tem falado sobre isso de forma bem contínua. Teremos o workshop Florescer com Maturidade Emocional no dia 24 de junho, 8h30 começa com o café da manhã e nós vamos começar mesmo as dinâmicas, o conteúdo a partir das 9 horas. Então, nós vamos das 9 ao meio-dia, trabalhando o que é a maturidade emocional e como eu posso desenvolver, conhecer a maturidade emocional. E aqui eu trago uma frase do Santo Alberto Magno: a definição é o primeiro passo para que o intelecto se torne sadio. Vou repetir. A definição de conceitos e definição daquilo que eu estou sentindo, de saber nomear também, é o primeiro passo para que o intelecto se torne sadio. Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Ai, será que... Ai, parece que aqui parou. Vamos, né? Vamos em frente. Então, a definição é importante para o intelecto se torne sadio. E a gente sabe que o nosso intelecto está ligado também às nossas memórias e como são importantes a gente tá revendo a questão das memórias, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele se conforma, ele entra numa zona de conforto e ele dificilmente sai. Ele tem uma certa assim,
conformidade com uma estrutura. Então, se eu já vivenciei uma certa experiência dessa forma, a tendência é eu repetir essas experiências. Eu achar que a minha opção está sempre de repetir, né? Enquanto que sair da zona de conforto é como se eu estivesse abrindo uma estrada nova. As minhas conexões neuronais, né? Elas precisam ser feitas, ser criadas de neurônios diferentes, né? E quando eu já tenho um padrão, é como se a estrada já tivesse pavimentada e fosse uma freeway que eu posso correr, porque já é automático aquele hábito, aquele comportamento. Então, para a gente mudar de hábitos, de comportamento, de padrões, né, de sair dessa zona de conforto, é importante a gente criar novas conexões, né? Quando eu fiz a chamada, né, para essa live, eu falei assim: nós temos só uma vida, que essa vida seja plena e cheia de conexões. É conexões pela internet, é conexão com a vida. E a vida é amor. A vida é amor. É o sentir. É o intelecto e é o sentir. Porque se eu tenho só o intelecto e não tenho os sentidos, a vida emocional desenvolvida, eu vou ficar... Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Se eu não tenho a minha vida emocional desenvolvida e tenho só o intelecto, sou muito inteligente na etapa racional, isso significa que eu estou numa psicopatia. Porque muito inteligente com pouco sentimento é um psicopata. E se por outro lado eu tenho só sentimento, sou uma pessoa extremamente sentimental, mas não tenho o lado racional, essa inteligência desenvolvida, o que vai acontecer? Eu também vou estar descompensada, vou estar numa psicopatia. Então, quando a gente une, né, a razão e a emoção, quando a gente une o intelecto, porque também até essa questão de unir o intelecto com a emoção é um pouco assim distoante, porque nós pensamos que os nossos sentimentos são algo separado do nosso intelecto, e não são. É a inteligência que faz com que a gente sinta algo, né? É o nosso sistema cognitivo, são os nossos neurônios que vão dizer daquilo que a gente está sentindo, vão especificar, clarear. Por isso que a definição de conceito é tão importante, por isso que a maturidade emocional, ela está ligada a eu saber o que eu estou sentindo, a eu saber nomear aquilo que eu estou sentindo, a eu ter uma percepção desse mundo dos sentimentos com clareza, com definições. Eu consigo saber aquilo que eu estou sentindo e consigo nomear e consigo aceitar, né? Por isso que a frase de Santo Agostinho eu gosto tanto: conheça-te, aceita-te e supera-te. Eu não consigo me superar, né? Deixar com que o homem velho morra para que o novo venha, sem aceitar aquilo que eu sou. Eu não consigo transpor aquela percepção que foi gerada com base as minhas experiências traumáticas, as minhas experiências da infância, que me prendem a um padrão, a uma forma de me relacionar e comunicar. Eu não consigo transpor se eu não me conheço e aceito. Então, essa frase de Santo Agostinho é realmente assim um norte para que a gente consiga
perceber a importância de conhecer a vida interior. E aí, se eu estou dizendo que a definição de conceitos é importante para que a gente tenha um intelecto sadio, né? A gente começa com a definição do que é a vida interior. Olha, deixa eu ver quantas páginas nesse aqui. 535. E esse aqui? Não li nenhum dos dois todo ainda. 668. Né? Então, a definição que eu vou passar para vocês não é uma definição pronta, né? É uma definição do que nós temos uma alma. O ser humano é constituído com uma alma. Nós temos uma vida interior que é preciso conhecer. E aí Santo Agostinho fala que o autoconhecimento, o conhecer-se a si mesmo, é importante porque o conhecer a mim mesma faz com que eu conheça a Deus, que eu sou a imagem e semelhança. Se eu não conheço a minha alma, que a minha alma é aquilo que eu não vejo, mas que dirige, que influencia os meus pensamentos e as minhas ações, se eu não conheço esse motor interno, eu não posso conhecer a Deus, que eu sou imagem e semelhança. Então, quando Santo Agostinho trouxe essa importância do autoconhecimento, gente, Santo Agostinho viveu no ano 354, parece que ele nasceu. 300, tem 1700 anos que Santo Agostinho escreveu isso. Então, ele faz parte da igreja primitiva, né? do que era a igreja primitiva. E Santo Agostinho era o doutor da graça. Por quê? Porque ele, como um pecador, um homem assim, na linguagem nossa, boêmio, farrista, que estava só querendo mesmo assim curtir a vida doidado, enquanto isso, né, esse homem tão assim desconectado com Deus, quando ele, pela graça de Deus, faz contato com essa vida interior, ele descobre o poder da graça, o poder da nossa vida interior. Que como que quando a gente investe, oi Núbia, seja bem-vinda, quando a gente investe na nossa vida interior, quando a gente tem esse movimento de, peraí, eu preciso me conhecer, eu preciso viver uma vida mais plena, eu preciso encontrar sentido para tudo isso que tem acontecido. Eu preciso participar desse fluxo da vida, dessa renovação, desse amanhecer que todo dia se renova. As graças do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se eu estou presa a um sistema, a um padrão, a um trauma, a um acontecimento passado, eu não consigo fazer com que a minha vida expanda, conecte a esse fluxo de vida que no workshop, né, maturidade emocional, a gente vai falar sobre o amor. Mas aqui eu pensei da gente ficar mais assim, direcionada mesmo ao que é a vida interior. A importância da gente saber, gente, tem alguém em mim. E quando a gente começa a trabalhar com personalidade, a gente entende que na nossa alma tem várias vozes. Se observe no seu dia a dia, né? Agora eu estou escutando uma real, fazendo um parênteses. Gente, olha, eu já morei em Caldazinha, já morei em Taquarussu, no Tocantins, né? São cidades bem pequenas, né? E nenhuma passa tanto carro de som como aqui em Senador Canedo. Nenhuma. Aqui, carro de som, assim, é uma coisa bem frequente. Fecha parênteses.
né? Então, vou ler uma frase aqui para a gente retornar o conteúdo. O conhecimento de si é o acesso ao conhecimento de Deus. E aí a pergunta é: o que é a vida interior? O despertar da vida interior é buscar o entendimento de quem somos. Qual é a parte minha que é exclusiva, única minha? E aí eu estava dizendo da personalidade, uma personalidade quanto mais saudável, uma personalidade quanto mais estruturada, mais ela mesma é. Porque personalidade, essa palavra, ela veio também de persona, de máscaras, que os gregos usavam no teatro. Então, eles colocavam a máscara e falavam, né, através dessa máscara. A nossa personalidade é essas vozes que falam através de nós. E quando a gente vai conhecendo a vida interior, a gente deixa de falar através dessas vozes, dessa imagem que a gente quer passar, para falar de quem a gente é, o que é a nossa alma, o que nós somos na essência. É claro que cada ambiente a gente necessita usar certas personas. Eu não posso me comportar do jeito que eu comporto com os meus familiares, os meus amigos, do jeito que eu me comporto no trabalho, né? Eu preciso saber me comportar, mas eu preciso saber que eu estou usando uma persona e não a persona me usando. Eu preciso ter a escolha, saber que eu sou a escolha. Esse é um papel que eu preciso desenvolver. Quando eu dou aula, uma palestra, eu preciso estar mostrando uma persona. Não tem como eu mostrar a mim mesma na plenitude. Então, eu preciso usar uma persona de uma autoridade ali para passar um conteúdo. Significa que eu não estou sendo a mim mesma? Não, eu estou sendo eu mesma. Até porque no trabalho, em casa, na igreja, em todo e qualquer lugar, o que a gente passa para o outro, nas nossas relações, são as virtudes. O que a gente passa para o outro são as nossas virtudes, o que nós temos interno. Então, assim, só para a gente fechar, porque parece que eu fui longe demais. Então, quanto mais eu sei que eu não preciso dessas pessoas, porque eu sei que eu posso integrar em mim todas essas pessoas, sendo quem eu sou, sendo o ser real e essencial, quanto mais eu sei disso, eu consigo superar aquelas questões, aquelas situações que me trazem desconforto, que me trazem dor, que me trazem sofrimento. Por quê? Porque quando eu sou a mim mesma, eu tenho uma força poderosíssima. A nossa alma tem uma força poderosíssima, que é quando Jesus fala assim: se você orar crendo que esse monte vai sair desse lugar, ele vai sair desse lugar. Essa é a força da alma que se conhece, que sabe quem é. Só que eu não posso buscar uma vida espiritual e uma maturidade emocional querendo fazer esse tipo de milagres. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa espiritualmente bem bam, para que eu possa fazer milagre, para que as pessoas me admirem, para que as pessoas possam me respeitar. Esse não pode ser o verdadeiro interesse.
Eu preciso buscar um crescimento espiritual, uma vida espiritual, a vida interior com o fundamento de Cristo. O fundamento, porque se o fundamento não for esse, se o fundamento for que em uma outra live eu falei sobre os princípios. Se os princípios não forem esses, se for por plena vaidade, a vaidade é um abismo que chama outro abismo. Esse tipo de base não sustentam o crescimento espiritual. E é interessante que quando nós nos conhecemos, essa imagem e semelhança de Deus, tanto mais a nossa vontade, o nosso ímpeto, os nossos desejos são de Deus. É a graça de Deus que vai iluminando, clareando a nossa inteligência para que a gente deseje conforme os desejos de Deus. A gente sabe que em oração a gente não muda Deus. Eu orei, eu rezei e Deus me deu isso. Então assim, e Deus fez isso. Eu consegui tal coisa, eu consegui aquilo outro. Não é que nós, quando nós alcançamos certas graças, é porque nós mudamos a percepção de Deus, o desejo de Deus por nós. É que nós acessamos algo que Deus tem para nós. Então, assim, a personalidade, ela é importante ser estruturada, mas ela é importante eu ter noção que eu não sou só isso, eu sou mais que isso. Eu tenho uma vida interior riquíssima, eu tenho uma alma que se assemelha a Deus e nessa semelhança com Deus eu construo, faço fundamento, os princípios da minha vida. Mas, lembrando que Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Ele tá pedindo para que a gente negue a própria alma? Não, tá pedindo para que a gente negue esses desejos carnais. É esse lado nosso sensitivo, que é ver o externo. Ver as coisas externas e não a interna, porque as coisas externas são passageiras, as internas são eternas. Aquilo que nós vemos vai passar, aquilo que nós sentimos, percebemos, o nosso olhar, a nossa audição, o nosso gosto, os nossos tatos, isso vai passar, isso não tem substância. Mas aquilo que é interno, isso vai ficar. E é essa a riqueza da vida interior. E é por isso que nós precisamos entender, investir no conhecimento, no autoconhecimento. É para todo mundo? Não, não é, porque o reino de Deus é semelhante àquele que descobre uma pérola e vende tudo para adquirir aquela pérola. O reino de Deus, ele é algo que precisa ser cultivado, que precisa ser desejado, que precisa ser acolhido. Então, assim, eu preciso pagar esse preço para esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento é um tesouro imenso, que é só para essa vida? Eu vou ter um tesouro só nessa vida? Não. Não, é um tesouro eterno. Eterno. É tão interessante quando a gente vê uma pessoa morta, um cadáver. A gente olha e você vê, a pessoa não tá ali mais. Tá o corpo, mas não tem vida. Sim, é muito interessante. A gente vê assim, não, a alma já não tá mais naquele corpo. A pessoa já não é mais a pessoa. Então, a alma foi pro transcendente, E o corpo realmente vai passar, vai ficar. Então, quando eu tenho essa percepção da vida interior, desse mundo interior, que Jung, a frase que também já postei, que é: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda.
Quando a gente pensa que o mundo externo é o que é real, a gente vai para o mundo interno e fala, opa, eu não sabia nada. É o mundo interno que se faz real. E nós não somos, né? Eu gosto dessa frase também, assim, nós não somos um corpo tendo uma vida espiritual. Nós somos um espírito tendo uma vida, tendo uma experiência carnal. Né? Não é o corpo que vem primeiro, é o espírito que já vem primeiro. Então, o espírito, ele precisa dessa união com a alma. E a alma traz o quê? Traz esse desejo de querer se conhecer, de querer ser sincera, de querer ser autêntica, de querer fazer com que minha vida cumpra a missão que ela veio cumprir. O que é que eu, Rita de Cássia Ramos Carneiro, tenho como missão na minha vida? Que ninguém mais pode ter. Ninguém mais tem, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões. E ninguém tem a missão que eu tenho. E quando eu consigo fazer contato com essa missão, com essa essência, com essa dignidade, dessa individualidade que é a minha alma, eu tenho uma força aqui maior do que a bomba atômica. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. E a história de grandes pessoas, grandes líderes, grandes santos na história diz isso. Quando a gente começa a ver a vida de São Francisco, a gente pensa o quê? Gente, esse homem fez o impossível. Fez o impossível, mas fez. Ele estava totalmente conectado com as questões da alma dele. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele sabia quando Santa Rita de Cássia, né, quando ela queria a vida religiosa, as irmãs falaram para ela, não, você não vai entrar, você já foi casada, você já teve filho, você não sei o que, siga assim, sendo uma leiga mesmo. Não, a vida religiosa não é para você. Ela tinha certeza, ela tinha uma conexão com a alma dela, que ela sabia que ela precisava ser santa, que ela precisava entrar no convento. E o que aconteceu? Ela simplesmente foi transportada para dentro do convento. A irmã falou para ela, a Madre Superiora falou para ela que não ia aceitar. De repente, ela estava lá dentro. Ela foi transportada para dentro, porque ela sabia o que ela queria, né? E ela tinha essa presença. E essa presença da nossa alma, da nossa vida interior, é essa imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando pensa algo, ele cria, né? Porque Deus, quando ele não pensa, ele cria. O pensamento dele já é uma criação. E quando nós fazemos contato com essa alma essencial nossa, esse poder de criação, de transpor um monte de um lado para o outro, ele fica real. Porque nós percebemos que a gente faz parte de um todo muito maior do que essa vida que nos cerca. E é claro que o corpo é importante, né? A teologia do corpo de São João Paulo II, né? É segundo? Esqueci. É muito interessante de falar mesmo, porque se o corpo não fosse importante, Jesus não teria morrido na cruz. Né? É claro que o corpo nós somos templos, né? Nós somos o templo do Espírito Santo aqui. E aí quando a gente tem essa conexão, gente, eu sou templo do Espírito Santo, como que eu estou lidando com o meu corpo? Como que eu estou lidando com as minhas escolhas? E maturidade emocional tem a ver com as escolhas. E a gente começa a dar um passo mais assim, um pouco mais profundo sobre a vida interior. Em Gênesis 1 fala o seguinte:
depois aqui para ler literalmente. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, cobrindo o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. No início, quando nós não conhecemos a nossa alma, quando nós não temos conexão com a nossa vida interior, a nossa vida é vazia e sem forma. A nossa vida sem Deus, sem essa semelhança com Deus, sem essa maturidade emocional e espiritual, ela é vazia e sem forma. Faça-se a luz. Então, o verbo se fez carne. Faça-se a luz. Eu me expressei, eu falei a importância daquilo que sai da minha boca, de como que eu falo sobre mim mesma, como eu expresso, como que é a minha comunicação, como que eu narro, qual que é a narrativa que eu conto da minha história. Isso é importantíssimo, porque nós estamos fazendo, construindo aquilo que nós somos e que nós temos. Então, faça-se a luz. O verbo, né? Jesus é o verbo de Deus, né? Se fez carne, né? Esqueci. Acontece isso comigo. Então, volta aqui. Então, esse fazer, né? Essa comunicação, de como que nós comunicamos. Eu sei nomear as minhas emoções. Eu sei falar sobre aquilo que eu estou sentindo. Ou eu utilizo maneiras como gritar, como xingar, como até mesmo emburrar e ficar só com aquele filmezinho passando dentro da cabeça, com aquele diálogo interno, mas assim, só fora, não muito dentro, né? Eu sei falar das minhas emoções. Quando eu estou chateada, qual que é o padrão, o hábito que eu uso, né? Que eu tenho para falar desses sentimentos ruins? Quando eu estou com raiva, eu agrido o outro, eu fico com uma reação que eu não consigo controlar, ou eu consigo falar, opa, peraí, eu consigo expressar, aceitar essa raiva, mas a raiva me domina, eu fico sempre numa reação, ou eu falo assim, a raiva está em mim, mas não me define. Eu costumo dizer, né, a Daniela aqui do Terapia Inteligente, ela fala o seguinte, que a raiva é um embrulho da dor, que quando nós temos dores profundas e não queremos aceitar nem fazer contato com essa dor, a nossa forma de manifestar essa emoção é através da raiva. Então a gente embrulha uma dor de rejeição, uma dor de não ser amado, uma dor de frustração na raiva. E aí eu consigo gritar, falar alto, manifestar uma raiva fora para não fazer contato com aquela dor interna. E a maturidade emocional está dizendo disso, né? Esse caminho proposto por Santo Agostinho de conheça-te, aceita-te e supera, está dizendo isso, aceita essa dor. Essa dor, você acha que ela é muito grande? Porque é uma dor quando você era criança. Para a criança, realmente, esse abandono, essa rejeição, foi terrível ter sentido isso. Porque ela ficou totalmente imóvel, não sabia
lidar com isso porque ela não tinha estrutura mesmo para lidar. Né? Ela não foi acolhida pelos adultos. Mas hoje, adulto, a gente precisa achar que a gente não dá conta de lidar com uma rejeição, que a gente não consegue lidar que as pessoas não gostam da gente, que nem todo mundo gosta, nem todo mundo aceita, nem todo mundo aplaude, nem todo mundo acha a gente o máximo. Será mesmo que com a adulta a gente não consegue lidar com certas frustrações? Lidar com certas questões que, quando nós éramos criança ou adolescente, realmente a gente não tinha estrutura para suportar esse acontecimento. Mas o adulto tem. E por isso que é importante a gente investir no autoconhecimento. Investir, né, o que eu chamo, né, de musculação emocional, nos músculos emocionais. Se o meu padrão é sempre estar buscando, eu tô triste, eu vou tomar um antidepressivo, vou tomar um Rivotril, sei lá quantos remédios que tem hoje. Se eu tô passando por uma dificuldade, eu vou tomar algo. Peraí, eu preciso aceitar. Tem certas situações que tristeza é o melhor que pode acontecer na minha vida. Eu estar triste, porque se eu não sinto tristeza por certos acontecimentos, eu estou desconectada com a realidade. Eu estou desconectada de mim mesma. E quanto mais eu vou tomando medidas externas para curar algo interno, menos força eu vou tendo, menos musculatura emocional. Porque da mesma forma que os nossos músculos que precisam fazer musculação e aos poucos a gente vai aumentando a carga, o nosso emocional é a mesma coisa, precisa ser estimulado, precisa ser, peraí, eu preciso ter o controle. Não, eu falo de uma forma ríspida, eu sou muito nervosa, mas eu consegui hoje falar de uma forma mais calma, ou então pedir um tempo para que depois, quando eu acalmar, eu poder falar com tal pessoa. Então eu já comecei a pegar um pezinho um pouco mais, um pouco maior do que o de antes. E à medida que eu vou conseguindo suportar, né? Peraí, não precisa xingar no trânsito, não precisa fazer um escândalo por uma coisa que pode ser resolvida de uma forma mais tranquila. Aí, aos poucos, e é aos poucos mesmo. E eu preciso aceitar que é aos poucos que a gente vai tendo essa mudança do homem velho para o novo, para essa vida interior, para esse crescimento emocional e espiritual. São Paulo diz que no início a gente vai ficar bebendo leitinho assim, que a gente não tem maturidade suficiente para ir para um alimento sólido. Então, ele falando de uma vida espiritual está trazendo uma questão do nosso corpo. Está trazendo, peraí, se você não tem essa vida interior, essa maturidade emocional e espiritual de um adulto, mas pelo menos vai tomando esse leitinho espiritual, vai se preparando para que venha alimentos mais sólidos. E eu pensando nisso, né, para fazer essa live, eu fiquei pensando, gente, por que a gente não cresce, né? Por que a gente não avança no autoconhecimento e na vida interior e na vida espiritual? É porque, né, falando de mim, né? Porque a gente participa, né, do corpo e sangue de Cristo, só que a gente não tem ainda a maturidade suficiente para se alimentar, né? A gente ainda está criança,
e tá precisando ainda de um leitinho. Só que quanto mais a gente precisa desse leitinho e tá comungando do corpo e do sangue de Cristo, mais a gente está deixando de ter essa substância, né, de saber suportar isso que vem. Então, quando a gente entende que, opa, peraí, tem algo mais importante do que eu investir no autoconhecimento, de eu investir nessa vida interior, de eu entender que eu posso me alimentar do corpo de Cristo, que eu não preciso ainda ficar alimentando só de um leitinho, né? De um leitinho assim, é um leitinho espiritual super importante. Mas será que eu posso dar esse passo? Será que eu posso conhecer? E por que é tão valioso? Porque ele é poder. Ele é Pentecoste puro. Pentecoste é o quê? O batismo do Espírito Santo é o quê? É poder. E o que é uma criança com poder? Eu posso dar poder para uma criança? Eu posso dar poder de uma criança governar uma nação? De uma criança ter poder de decidir a vida das outras pessoas? De uma criança educar as outras pessoas? Então, o batismo do Espírito Santo, né, depois de 3 anos andando com Jesus, depois de 3 anos convivendo diariamente com Jesus, fazendo contato com Jesus ressuscitado, fazendo contato com a ressurreição, com a morte, com a paixão de Cristo e com a ressurreição, com a Páscoa. Mesmo assim, eu ainda precisei, né? Os discípulos ainda precisaram do batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque eles amadureceram. Antes do batismo do Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes, com medo de ser preso. E depois do batismo do Espírito Santo, além da sombra curar, onde que ele passava, a sombra dele curava, a morte dele falou, não, eu neguei Cristo 3 vezes, mas eu quero ser morto, crucificar, quero não, eles iam crucificar ele, né? Mas eu não sou digno de ser morto como meu mestre, meu Senhor, meu tudo. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, que é muito pior, né? Então, por que do investir na vida interior? Para que a gente possa se alimentar de alimentos mais sólidos, para que os nossos relacionamentos possam ser mais saudáveis, para que a gente possa usar menos as máscaras, as personas. Porque quando eu estou usando uma persona, eu estou aqui segurando, né, uma máscara, aquilo eu preciso sustentar a máscara, né? Eu vou até da próxima vez vou trazer uma máscara pra gente ver aqui. Eu preciso sustentar ela e não a mim mesma. E para sustentar uma persona, isso demanda energia, demanda força. E muitas vezes a gente fica exauridos, cansados. A vida é um peso. Por quê? Porque eu estou sustentando algo que eu não sou. E quando eu estou no meu real, é leve ser eu mesma. Então, assim, quando eu aceito que eu sou assim, opa, peraí, nossa, eu queria ser diferente, mas isso é o que eu tenho para hoje. Eu queria fazer diferente, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, é esse que faço. Então, assim, quando eu aceito que eu sou perfeitamente imperfeita, e eu erro assim, todos os dias tem um erro, mas é porque eu quero errar? Não, é porque existe uma briga interna, né? Eu falei sobre as vozes, né? Que voz que a gente está ouvindo? Quando Deus vai falar sobre
os 10 mandamentos, ele fala: ouve, ó Israel. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, nessas vozes, eu preciso saber que voz que eu estou ouvindo tanto. Porque mesmo sem conhecer, o não conhecer a minha alma não faz com que ela não esteja presente. O não conhecer a alma não significa que ela não tem força. Só que existe uma briga e vozes de todos os lados, vozes que nos impulsionam para uma vida virtuosa, uma vida com inclinações boas, e vozes que nos impulsionam para uma vida de vícios, de escolhas e hábitos maus. Então, assim, o conhecimento do bem e do mal, ele é uma presença na nossa vida. É a dinâmica da Terra. Nós saímos do paraíso porque nós precisamos comer nós precisamos ou comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu não estou falando para vocês que Senador Canedo é o tempo inteiro carro de som? É o tempo inteiro. Mas vamos lá, né? Vamos lá, né? Porque a murmuração faz com que a gente fique no deserto, não é mesmo? E uma das questões da maturidade emocional significa que eu paro de reclamar tanto. Porque a murmuração me deixa no deserto. E o deserto é um lugar muito utilizado pelo maligno. É onde que o maligno planta seus ovos. E quando a gente está, né, nessa dimensão do Espírito Santo, desse rio de águas vivas, desse fluxo da vida, a gente sai um pouco do deserto. Deus que me livre de ficar no deserto, né? Então, vamos lá. E para a vida interior, o que eu preciso? Né? Para Santa Teresa fala que para entrar no castelo interior, o que é? Oração. Oração. Orar é entrar em si mesmo. Orar é fazer contato com a vida interior. Quando eu tenho uma vida de oração, eu estou cultivando, cuidando, plantando na minha alma boas sementes. E a principal é do autoconhecimento, de conhecer a mim e as minhas potências, aquilo que eu sou capaz de plantar e regar. Aliás, não é nem plantar, é só cuidar, porque com o nosso batismo, a fé, a esperança e a caridade já foram plantadas na nossa alma. Então, o que eu preciso é cuidar, regar. E as nossas lágrimas, ela cumpre bem esse papel de regar essas sementes. O sofrimento, o choro, né? Para nós chorar, para nós mulheres, acho que para todos, né? Vamos falar de ser humano, que fica mais fácil, né? Para o ser humano, o choro é extremamente confortante, é extremamente purificador. E quando a gente chora, naquele choro contrito mesmo, que um coração contrito, né, e arrependido, Deus não despreza. Quando a gente está nesse lugar de realmente ter esse mover das águas, né, das águas internas, que vem através das lágrimas, quando nós conseguimos, é um alívio, é um peso que sai
do nosso ombro. Essa é a sensação, né? Ai, tô aliviada. Ai, como é bom. Como é bom, né? E o que quando a gente fica muito no externo, no outro, não vou chorar, o que o outro vai pensar de mim? Não vou fazer isso, o que vai pensar? É como se chorar fosse feio. Segura o choro, engole o choro. Não, que coisa feia, homem não chora. Que mulher manteiga derretida, tudo fica chorando. Então, assim, a gente ouviu muito isso e enquanto que experimenta, né? Quando a gente consegue chorar, como que o nosso mundo emocional muda. Parece que, ufa. Então, orar é isso e intus legere, a inteligência de ler por dentro. Da gente ler por dentro, da gente aprender essa linguagem simbólica, essa linguagem da nossa alma, essa linguagem dos nossos sonhos. Que linguagem simbólica é essa? Que Deus se utiliza tanto, né? No início a terra era sem forma e vazia. Que linguagem é essa? É uma linguagem simbólica? Ou ele está querendo dizer da nossa alma? Que a nossa alma no início sem Deus, sem que antes a gente faça essa separação de luz e trevas, sem que antes a gente faça contato com faça-se a luz, a nossa vida é vazia e sem forma. Então, esse ler por dentro, esse entender essa linguagem simbólica, essa linguagem emocional, o que essa emoção está querendo me dizer? Emoção, geralmente, é mais passageira, sentimento é mais estável, né? A emoção, ela tem essa variação, né? Não queremos respostas gerais, social, políticas, né? Essas respostas, assim, gerais, todo mundo é igual. Não é. Pode ser igual em direitos, mas não em deveres. Mas sim um olhar de sinceridade prática e pessoal. Essa questão da sinceridade, de olhar no espelho e falar assim, quem sou eu? Quem sou eu? Será que em momentos de intimidades, em momentos de introspecção, eu consigo fazer contato com a minha essência ou com uma máscara, ou com uma imagem idealizada daquilo que eu quero ser? Porque muitas vezes a gente quer tanto ser de uma certa forma que a gente idealiza, faz uma ideia daquilo que nós queremos ser. Então, eu lido com essa imagem idealizada e não com aquilo que eu sou. Eu lido com aquilo que, até muitas vezes, assim, eu tenho uma imagem idealizada que eu quero me tornar isso, mas me tornar como? Através do esforço, através da perseverança, através da disciplina, através da busca incessante em amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o meu entendimento, né? Quando eu pago esse preço para que tenha essa maturidade, essa essência, essa sinceridade de olhar para mim e falar assim, quem sou eu? Eu preciso ser verdadeira pelo menos comigo para começar a ter uma vida interior rica. Eu preciso saber pelo menos essas personas, essas imagens idealizadas que eu utilizo para me relacionar com as pessoas e o meio. E claro que é importante, e eu retorno e falo isso, é importante muitas vezes, mas o alvo não, eu não preciso mais usar tantas máscaras, eu posso ser eu mesma. E isso é a primeira, não sei, não vamos pôr essa coisa de primeira ou última, né? Mas isso é uma
Característica excelente da maturidade. Meu Deus, como que a idade traz isso para nós? Eu não preciso fazer isso mais, não preciso ficar tentando agradar tanto o outro. Não que eu quero desagradar, mas eu não preciso não ser eu mesma para agradar o outro. Eu posso ser eu mesma. Ai, gente, é muito bom ser a gente mesmo. É muito bom. Já que todos precisam viver sua vida, não é sensato aprender a vivê-la de forma integral e plena? Se você precisa viver a sua vida e você só tem uma, né? Não é sensato você viver ela na plenitude, na sinceridade, né? Deve ser intolerável à alma não ser senão um destroço de si mesma e viver como um farrapo daquilo que ela poderia ser. Tá ruim, mas tá bom. Acostumando, tanto faz. Tanto faz. Como é que tá a sua vida? Tá, tanto faz. Por que então, quando se trata da própria vida, resignar-se a um insignificante tanto faz? Será que tanto faz mesmo? Será que a vida que você está vivendo tanto faz? Você só tem uma e é uma preciosidade. É o que você tem de mais precioso. É a sua vida. E tanto faz o que está acontecendo. Tanto faz se a vida não está plena, não está com saúde. Tanto faz que a vida não está no fluxo do amor. Tanto faz que eu não me ame. É verdade isso que tanto faz? Não, não é. É insuportável, né? Uma vida sem sentido. E o sentido da vida não é esse tanto faz. Então, eu tirei, para terminar aqui, eu vou só ler umas partes da Bíblia que eu tirei aqui. 1 São Pedro 2. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Deseja esse leite. Se você não tem condição de comer, nós, né, não temos ainda condição de comer algo com mais substância. Mas o leite espiritual a gente tem. Porque é esse alimentar desse leite espiritual, de conhecer a nossa vida interior, que vai nos garantir a nossa salvação. A salvação do quê? Do nosso corpo? Não, da nossa alma. Da nossa vida eterna. Se é que tendes saboreado, quão suave é o Senhor. É lindo, gente, está no Salmo 33, né? 33, 34, né? Para outras bíblias sem ser a católica. 9. Mas é Pedro falando. Em 1 Coríntios 3. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais. Isso aqui é São Paulo falando aos Coríntios, né? 1 Coríntios 3. A vós, irmão, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então, quando a gente está muito na carne, nos sentidos, né? A gente não pode suportar um alimento espiritual. E aí continua, eu acho que continua 1 Coríntios 3 mesmo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado. E isso sois vós. Nós somos templo de Deus. É lindo demais. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio, à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio.
O mundo jaz no maligno. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente no entendimento de Deus, né? Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois, diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. A vida interior se renova a cada dia, gente. A vida interior se renova a cada dia. 2 Coríntios 4, versículo 4. Para os incrédulos, cuja inteligência do Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz, faça-se a luz no início. O Deus desse mundo obcecou as mentes que elas não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Deus, que é imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações. E aqui, em algumas traduções da Bíblia, não fala em nossos corações, mas no homem interior, na nossa alma. Para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Porém, temos esse tesouros em vaso de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. É uma graça. Em tudo somos oprimidos, mas não sacudidos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desesperados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Animados desse espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós como Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redumbe o sentimento de gratidão pela glória de Deus. E por isso não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. E aqui a gente fica nesse porquê do investir na vida interior. Por isso não desfalecemos. Isso é o 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjure nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. Por quê? O que é a vida interior? É aquela que mesmo que a situação está dizendo de um caos, ela se renova dia após dia com mais força, com mais disposição, com mais amor, com mais fortaleza para superar as situações exteriores. Por isso, só por isso. Imagina, no mundo que nós estamos vivendo, na situação, na realidade que nós estamos vivendo, sem uma musculatura emocional, sem uma musculatura espiritual, nós não conseguiremos suportar. Nós vamos nos conformar com esse mundo que está totalmente louco. Totalmente, dominado pelo maligno. Então, esse é o convite.
Esse é o convite. Vamos investir em conhecer a vida interior, conhecer sua alma, buscar uma maturidade emocional para que esse crescimento espiritual venha e nós possamos, além de comer de um alimento mais sólido, de um entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo mais presente, nós conseguimos ter fôlego para ir a águas mais profundas, que é o convite de Jesus: lança as redes a águas mais profundas. Vai mais fundo, vai com força, com coragem. Não, você dá conta, você dá conta. Vai, o começo é só uma piscininha de criança, mas aos poucos você vai conseguindo fôlego. E o fôlego, quem dá para nós, é o Espírito Santo. É lindo a simbologia, gente. É lindo, 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 lindo. Então, por isso que não desfalecemos, porque a nossa vida interior se renova dia após dia, independente do sofrimento, independente do que acontece conosco, independente de nós mesmos, né? Quantas vezes a minha oração é: Senhor, vença-me. Pelo amor de Deus, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero estou sempre fazendo. Me vença essa coisa, esse ego, né? Esse homem nega a si mesmo, é negar esse ego, que quer sempre aparecer, que quer sempre ter razão, que quer sempre tá no controle das coisas. Abre mão do controle. Abre mão. Quando a gente conhece a vida interior, a gente sabe que a gente realmente não controla o externo, mas que a gente pode sim controlar através de uma vida interior forte, muito de nós, das nossas reações, do nosso fazer, dos nossos hábitos aqui. Por quê? Porque a vida interior se renova dia após dia, e isso me dá força. Porque se um dia foi muito cansativo, o sono vai me renovar, né? Amanhã vem com o renovo de Deus. Ufa, fui renovada. Eu dou conta de ir mais um pouquinho. Eu tenho força para ir mais um pouquinho. Eu tenho força para conseguir mudar aquela coisinha pequenininha, que para o outro pode ser pequenininho, mas para mim é grande. Por isso que eu gosto tanto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a pequena via. Se é a pequena via, se é algo pequenininho que você dá conta hoje, é isso que você tem de melhor para dar para Deus. Mas o que não pode é não querer fazer. Então, assim, conto com a presença de vocês no workshop Florescer com Maturidade Emocional, sábado, dia 24 de junho, né, lá na Casa Terapia Integrativa, na rua Hélio Campos, em Senador Canedo, no setor São Francisco 2. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês.